Fala, galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Tite demitido pela nação. Flamengo despenca de forma drástica sob o seu comando. Galera, Flamengo deixa a Copa Libertadores de forma absurda contra um adversário bem mais fraco e de modo inacreditável, com jogadores se deteriorando, como a gente já imaginava que iria acontecer a partir da metade do segundo tempo, como acontece há algum tempo já com o Flamengo. Eu queria fazer uma campanha para que todos possam ajudar, meter a hashtag Fora Tite. A gente não tem que encontrar um único culpado, mas nesse momento precisamos de socorro para pelo menos ganharmos a Copa do Brasil. E com ele a gente não vai ganhar. Então, além de deixar o like, mete o dedo no like aí, vamos dar voz a esse vídeo, mete o dedo no like, clique no botão, inscrevendo-se no nosso canal Flamília da Nação e também colocando a hashtag Fora Tite. Nós vamos rodar a vinheta, após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Roda a vinheta. Galera, aconteceu. O Flamengo flertou com a tragédia ao longo do ano inteiro. Existia o argumento e a desculpa de que era o único time que estava nas 3 competições. A gente dizia que, da maneira que estava, o Flamengo era o único que até então está nas 3 competições, mas até quando? Nem era o único, né? Porque o Corinthians também está. No entanto, brigando por título, sim. O Flamengo foi deixando o Campeonato Brasileiro de lado para poder se entregar à Copa Libertadores e à Copa do Brasil, diagnosticando aquilo que era flagrante para nós que acompanhamos o Flamengo, tentando deixar a emoção um pouquinho de lado, quando a gente está no estádio, tentando fazer uma análise do jogo, daquilo que a gente está vendo, e não levando o lado da emoção. É claro que eu sou torcedor e acabei deixando, né, a emoção tomar conta nessa uma semana. Muita gente me cobrando e falando, pô, você não faz vídeo há uma semana. Desde quinta-feira eu não faço live, não faço vídeo, porque o Flamengo realmente me desanimou. Me desanimou porque eu não tinha a menor dúvida que os jogadores iam entrar com a faca nos dentes hoje, com vontade de vencer, e que o Flamengo iria cercar, e iria tentar infiltração para poder tentar fazer um gol. Agora, mesmo que o Flamengo fizesse um gol, cara, vocês viram o segundo tempo do Arrascaeta, do De La Cruz? Os jogadores, eles se acabam fisicamente. A impressão que passa é que o adversário, se pressionasse, se ele precisasse fazer um gol, eles iam sair para cima e o Flamengo não tinha força para segurar. Tecnicamente, é uma diferença abissal entre os dois times, Flamengo e Peñarol. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês que dói muito a gente ter que dizer isso. Mas, se hoje a gente vê um Botafogo sobrando diante do Flamengo, sabe por quê? Porque houve uma injeção de grana e o Botafogo praticamente igualou os investimentos que o Flamengo faz, porque o Flamengo investiu também em contratações no segundo semestre, só que investiu tarde, investiu errado, investiu tendo que colocar os jogadores para jogar de imediato. Tinham que ser contratados desde o meio do ano. O Alexandre e o Plata entraram como titulares numa decisão, os caras chegaram há 2 semanas. Não tiveram nada de pré-temporada, aí se arrastaram em campo, normal. Sabe por quê? Porque os outros que estão lá no Flamengo desde o início do ano se arrastam também. Por quê? Eu também não consigo entender. E aí, o que eu quero dizer, a impressão que passa é que se os 20 clubes da Série A virarem SAF e tiverem um investimento real em contratações,
Se o Grupo City chegar e começar a contratar jogadores jovens, botar lá um cara no departamento de futebol profissional para poder cuidar da grana de maneira eficiente para ganhar título, o Flamengo vai voltar a brigar para não cair. Porque o Flamengo só consegue brigar na tabela de cima por causa do dinheiro. O dinheiro, às vezes, emburrece. O Flamengo não conseguiu enxergar o Garro, que estava aqui do lado, e foi barato. Barato o Flamengo não quer. O Flamengo entrou em campo contra o Peñarol e terminou o jogo contra o Peñarol tendo a contratação mais cara da história do Flamengo, o Alcaraz, ficando no banco de reservas sem entrar. Tendo 5 substituições, o Tite não o colocou. Nesse caso, a culpa foi do Tite de não o colocar? Eu não sei. Sendo bem sincero para vocês, porque o Alcaraz também não está jogando bem. O Alcaraz, então, é o novo Lucas Mugni, então, como muitos estão dizendo. Gente, eu acho isso injusto. Injusto fazer isso. Agora, ele talvez não resolvesse. Um jogador que custa 20 milhões de euros, 19 milhões de euros, tem que resolver. Ele não resolve porque ele acabou de chegar. Ele deveria ter sido contratado há mais tempo, para dar tempo para poder chegar nos jogos decisivos tendo os jogadores contratados. O Flamengo flertou com essa tragédia. E uma tragédia que vai doer. Vai ferir. Porque a gente vai ver o Botafogo atropelando esse time do Peñarol, atropelando. Eu não consegui ser tão otimista como eu vi muitos rubro-negros comparando. A gente já viu Flamengos muito piores e conseguiram resultados expressivos. Eu concordo. Só que esse Flamengo, ele estava, além da parte técnica, muito abaixo dos principais jogadores. Você vê, um De La Cruz não consegue acertar 2 passes, não acerta uma finalização. O Arrascaeta erra tudo. O Gerson estava num dia ruim também, não conseguiu acertar. Então, além da parte técnica dos principais jogadores não estar boa, o condicionamento físico é uma piada. É uma piada. E alguém tem que se responsabilizar por isso. Não adianta aqui, e eu, quando eu já fiz campanhas para a saída do treinador, muitos diziam, mas se sair o treinador, quem continuará são aqueles que contratam. Os que contratam não vão continuar, porque as eleições acontecem daqui a 2 semanas. Perdão, daqui a 2 meses, 3 meses. A tragédia reflete na diretoria do Flamengo também. Se você não sabe, que está aí do outro lado, segunda-feira será o lançamento de campanha do Rodrigo Dunst de Abranches, candidato do presidente Rodolfo Landim. E o candidato do Landim e o Landim, eles não queriam de forma alguma que o Flamengo perdesse esse jogo de hoje, que o Flamengo saísse da Libertadores dessa maneira. Porque é claro que vai refletir nas eleições. A gente precisa se remontar. Não é abandonando o Flamengo, como muitos fazem em momentos difíceis, falando, eu não vou mais fazer nada, eu não vou apoiar. Não adianta. Eu confesso que a minha expectativa para o jogo de hoje ela não estava tão grande também. Mas porque estava muito em cima de um jogo para o outro. E eu não acreditava mesmo que em uma semana o Flamengo conseguisse mudar um panorama que eu vi. Não é um panorama na parte técnica apenas, de fazer um jogo onde todo mundo iria se unir, iria se impor. Não é a imposição apenas. É que além da parte técnica estar abaixo dos jogadores que poderiam resolver, a parte física está uma tragédia. No jogo que nós vimos, eu vi o único jogador que se salvou, que a gente pode dizer que arrebentou no jogo, tentou de todas as maneiras, foi o Bruno Henrique. Era um leão lá na frente, brigando sozinho. E em alguns momentos, tendo que voltar para marcar. No final do jogo, o cara não cansa. O cara volta para marcar, ajuda e tal. Agora, os jogadores mais bem pagos do Flamengo, tirando ele, os jogadores medalhões, Arrascaeta, De La Cruz, entre outros também, não jogaram absolutamente nada. Isso é um fato. Está na hora da gente cobrar. Hashtag fora Tite e também
cobrar alguns jogadores que estão no Flamengo e não jogam nada e são jogadores caros. Jogadores de grife, mas que na hora da decisão não resolvem. O Arrascaeta já resolveu, mas o De La Cruz ainda não. Eu queria propor a vocês uma campanha, a hashtag Fora Tite, sim, mas que não abandone o Flamengo e que cobre esses jogadores para o Flamengo pelo menos ganhar a Copa do Brasil. O Tite, ele já está demitido pela nação. Conforme disse na ESPN, nos programas durante a semana, a diretoria, e essa é uma realidade, a diretoria não vai demitir o Tite se não houver uma pressão muito grande, ela vai manter. Mas a nação já demitiu, a nação não quer mais. A nação gritou no jogo do Maracanã contra o Peñarol na última semana: ei, Tite vai tomar caju. E hoje a nação se manifesta em todas as redes sociais com a hashtag Fora Tite. E eu convido vocês a fazer parte dessa nação. Você compra essa ideia? A nação demite o técnico Tite e o seu grupo para que o Flamengo possa ter um treinador interino nesse momento que assuma, remonte o Flamengo e consiga pelo menos ganhar essa Copa do Brasil? Você compra essa ideia junto comigo? Flamengo não pode ficar há 3 anos, vai completar na próxima Libertadores, sem vencer fora de casa na Libertadores. Vai completar na próxima Libertadores, no início, 3 anos sem vencer fora de casa. Aqui a gente tinha colocado 6 jogos, teve o outro confronto contra o Bolívar, o Flamengo perdeu e agora empata com o Peñarol. Não é coincidência, é incompetência. O Flamengo perdeu porque não foi só no primeiro jogo. Ah, perdeu no primeiro... Não. A impressão que fica é que, mesmo que tivesse ganho no primeiro jogo, o Flamengo faria um jogo de imposição, mas o Flamengo é frágil defensivamente. Se os caras apertassem, sinceramente, eu não sei o que poderia acontecer. Peço a vocês para que deixem o like, inscrevam-se no nosso canal Família da Nação e também subam a hashtag Fora Tite. Um grande abraço a todos.